Vamos pedir ao tio do Deivão e do TT, filho de Estevão mais Sônia, o nosso querido Bruno Haddad da Silva Rousseff Hernandes, que rufe os tambores para que nós possamos anunciar a pergunta que norteará a nossa enquete. Depois desse bonito rufar de tambores, nós vamos anunciar a pergunta. A pergunta é essa: o cristão fiel a Deus sempre será compreendido pela maioria? Essa busca por compreensão é complicada. Presbítero Júlio Souza, é uma pergunta que vai mexer aí no atuar de muitos crentes, hein? Pastor, o nosso propósito aqui com as enquetes é sempre gerar a reflexão, né? E quanto mais mexer, no bom sentido, melhor, porque aí as pessoas pensam um pouquinho mais e aplicam a sua compreensão, o seu entendimento bíblico. Por falar-se de fidelidade, falamos de fazer a coisa certa, fazer o que agrada a Deus, ser perseverante na integridade. Agora, alguns podem pensar que pelo fato de fazer a coisa certa, obviamente será compreendido, porque está fazendo o que deve ser feito. Ser fiel é isso, o que precisa ser feito, e obviamente, no nosso caso, diante de Deus. Alguns acreditam que sim, se fizer a coisa certa, todos vão entender porque é o correto. Será que, na prática, é isso mesmo que acontece? O crente que é fiel a Deus, ele será compreendido pela maioria das pessoas ou sempre será compreendido pela maioria? Responda-nos, queremos saber a tua opinião. É isso mesmo, Natiel, depois desta explicação, né, e depois desta pergunta, que é uma pergunta, no bom sentido da palavra, provocativa, né? Provoca, como disse o presbítero Júlio, a reflexão. E nós gostaríamos que os nossos internautas participassem, externassem a sua opinião. E no final, logicamente, o presbítero Júlio vai mostrar o que a Bíblia diz a respeito disso, que isso é a palavra final. Nós agora vamos à primeira parcial da enquete do dia, 11 da manhã, 11 minutos. A pergunta que norteia a nossa enquete é esta: o cristão fiel a Deus sempre será compreendido pela maioria? Será que você pode ter esta pretensão? É legítima esta pretensão? Olha, muitas pessoas participando, 20% estão dizendo que sim. É possível um cristão fiel ser compreendido pela maioria e 80% estão dizendo que não. Qual tem sido aí a participação? Como está a participação dos nossos internautas também nos nossos chats, Natiel Reis? Pastor Júnior Rubio, os nossos internautas estão interagindo. Júnior Rubius. Pastor Rubio. Você falou Pastor Júnior Rubius. Rubius, é porque o Senhor é uma dinastia completa. Meu então, Deus do céu. nós temos que agradecer a Deus Senhor pela sua vida Jesus. sempre, né, Pastor Misericórdia. Júnior Rubio? Agora os nossos internautas estão interagindo, sim. Inclusive, eu já quero colocar aqui a primeira mensagem. Elza Bueno está dizendo: amém. Me ajude a ser assim, Senhor Jesus, consumir conteúdo cristão verdadeiro. Obrigado pela programação. Aí ela é praticamente uma oração, né? Que nos ajuda a entender a tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Mar de Deus e menos de nós. Então, pastor, as pessoas estão cada vez mais interagindo, entendendo Glória a que Deus. o nosso propósito aqui na internet não é apenas criar conteúdo digital, mas é evangelizar. Por isso que o nome é Ministério Online. Nós pregamos a palavra de Deus nesta nova modalidade, fazemos bom uso, assim como o senhor já trouxe aí, pastor Júnior, aquele contraponto, né, a respeito da tecnologia que é canalizada para o mal. Nós pegamos essa tecnologia e canalizamos para a glória de Deus. Muito obrigado, irmã Elza, por sua interação aqui no programa Voz da Libertação. Agora nós vamos, pastor Júnior, a um lugar que o senhor gosta muito. Rapaz, Passo Fundo, estão Rio Grande do vindo, hein? Sul. Estão voltando, hein? Estão voltando. Glória a Deus. A minha netinha está voltando, irmão, para São Paulo. Que maravilha. Desculpa, o Patrick, não estou falando que eles estão... Não estou me referindo à cidade de Passo Fundo, que eles estando lá, eu sei que estão em uma bela cidade, mas estou feliz porque... É a distância geográfica. A distância, né, irmão? Dói. Só ver vídeo do Zap com a minha netinha não dá, irmão. Tem que ver pessoalmente, é, né? É verdade, nada
Ou seja, Nada substitui o... exato, a interação presencial. Então, bora, aqui o nosso irmão Patrick disse, pastor, sobre a enquete que não é a resposta dele. Vamos ver se corrobora com a palavra de Deus. Daqui a pouquinho, o pastor Júlio Souza vai responder a nossa enquete já para elucidar o que nós estamos Ô, Davi, aí... realizando. Nosso irmão Davi Navas. Ô, Davi, nós estávamos sentindo a sua falta, Davi. Né, Dantiel? Com certeza. Tempo que ele não participa. Davi, ele na verdade, ele assiste todos os dias e às vezes não consegue interagir conosco, mas todas as vezes que eu passo ali pelos corredores, ele fala, Natiel, aquela enquete ali foi boa, hein? Eu falo, olha, quem fez foi o presbítero mestrando Júlio Souza. É ele que Presbítero faz. mestrando. Presbítero mestrando Júlio você Souza. de presbítero mestrando agora. O presbítero mestrando. O presbítero mestrando, o senhor tá bem? Olha só, rapaz, ele tá danado hoje, hein, o presbítero Júlio. O Natiel hoje ele tá, olha, só Deus, rapaz. Mas tá vendo aqui? O nosso irmão Davi Navas, que também é uma pessoa muito entendida na palavra de Deus, ele comentou o seguinte: paz, queridos, a resposta é não. Jesus nos diz, no livro de João, que os discípulos foram odiados assim como ele foi odiado. Paulo também diz que o cristão parece fanático aos olhos da maioria, ou seja, na maioria das vezes pode ser parecido com um fanático ou um fanatismo. Foi a resposta do nosso querido irmão Davi Navas, que trabalha aqui no TI da nossa igreja pentecostal, Deus é Amor. Agora a nossa irmã Marlúcia, ela foi direto ao ponto. Irmã Marlúcia, argumente mais aí sobre a nossa enquete. Ela disse que não também. Agora eu quero ler algumas mensagens que estão chegando para o nosso WhatsApp 11 98292 3392. Muitas pessoas participaram da nossa enquete. A pergunta que norteou a enquete foi esta: o cristão fiel a Deus sempre será compreendido pela maioria? Vamos ver como é que ficou a enquete. Rufe os tambores, ó, filho do Estevão. O resultado final da enquete foi esse: 25% dizendo que sim, 75% dizendo que não. Agradecemos a participação de todos, respeitamos a opinião de todos, porém, sempre dizemos isso e não nos cansaremos de dizer. A palavra final é o que diz a palavra, ou seja, o mais importante é o que a Bíblia diz. Presbítero Júlio, o que a Bíblia diz a respeito da enquete? Pastor, a Bíblia diz enfaticamente que não. Ser fiel a Deus nem sempre será motivo para sermos compreendidos. E talvez muito mais o contrário disso. Começamos a observar pela vida do próprio Senhor Jesus, pois ele foi tido por beberrão, foi tido por amigo de pecadores. Sim, Jesus também foi mal compreendido por pessoas da sua época. Até chegaram a dizer que ele era um homem que provocava sedições. Enfim, Estevão foi muito mal entendido pelas pessoas da sua época por conta da mensagem que ele trazia, ao ponto de ser até apedrejado. Agora, olhe comigo, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, verso 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Aqui, Jesus está falando de uma maioria. Jesus está falando de uma grande parte que não amaria os discípulos de Cristo por conta de uma incompatibilidade. Sim, este é o grande problema. Aqueles que decidem ser fiéis a Deus, eles acabam se identificando de maneira oposta ao que rege esse mundo, e que nós sabemos, um mundo que tem, infelizmente, muito mais um viés contrário ao que é de Deus. Agora finalizo as minhas palavras com as palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, não se admire de que muitos não identificam ou não entendem a sua fé ou a maneira como você prefere ser fiel a Deus. Essa incompreensão pode acontecer em diversas esferas. Não pasme em saber que não é apenas no contexto não cristão. Até no meio de muitos tidos como cristãos, pode haver certas divergências por conta do seu propósito em que você tem de agradar a Deus de maneira peculiar. Portanto,
a resposta da nossa enquete é essa. Nem sempre quem é fiel a Deus será compreendido pela maioria. Que Deus abençoe e obrigado pela sua companhia aqui em mais uma enquete bíblica. Aí está, portanto, palavra final, palavra de Deus aos nossos corações. Lembrando a todos vocês que todos os dias temos perguntas que norteiam a nossa enquete, perguntas reflexivas, perguntas que trazem elucidação bíblica, logicamente, ao final de tudo, para não gerar nenhuma dúvida. A intenção é fazer você refletir e depois apresentar a você o que a Bíblia diz, não é mesmo?